Fala galera, tudo bem? A gente vai começar um novo conteúdo, essa parte de análise combinatória, um assunto, nós podemos dizer que ele é bem contundente quando você trabalha em termos de vestibulares, e é um assunto extremamente importante, muito cobrado nas diversas provas, tá certo? Porque temos muitas aplicações. Então, a grande pergunta é, você sabe contar, mas contar de forma eficaz, que você não perca tanto tempo? E às vezes você pode dizer que sim. Por exemplo, imagina que eu tenho esse exemplo um que pergunta para você, seja A o conjunto de números de dois algarismos distintos formados com esses números um, 2 e 3. E esse conjunto de números de dois algarismos formados por um, 2 e 3 seriam essas possíveis duplas, 12, 13, 21, 23, 31 e 32. Mas a grande pergunta seria, e se eu expandisse esse conjunto? E se eu dissesse que meu conjunto A seria formado por todos esses elementos? Eu te pergunto, quantos números de dois algarismos podemos formar com esses caras? Então, já o trabalho é bem maior. Então, esse trabalho maior que a gente está tendo, nem sempre é tão eficaz você fazer de forma de um por um. Não é que esteja errado, mas às vezes não é eficaz. Um outro exemplo muito clássico que aconteceu e que você poderia procurar nessa mudança é perguntar o seguinte: quantas são as placas de carros que podem ser formadas com 3 letras e 4 algarismos? Se eu estou te perguntando o total de placas de carros. Kenji, são muitas, porque a gente tem um cadastro enorme do Brasil inteiro. E é verdade, são muitas. Então, o que é que acontece? Como essa quantidade de placas é uma quantidade enorme, às vezes não é viável você destrinchar de uma por uma, tá certo? Então, você tem que estar atento a isso. Então, como a gente calcula essas coisas? Como é que eu faço esse cálculo de forma mais rapidamente? E isso a gente vai fazer usando principalmente um princípio chamado princípio fundamental da contagem. Como é que seria esse princípio, pessoal? Esse princípio seria o seguinte, eu vou fazer um exemplo clássico, um básico, que afirma o seguinte: imagina que você fosse sair de casa e você tivesse disponível 3 camisas. E quando você fosse escolher uma camisa, logo em seguida você poderia escolher uma bermuda. Você teria 2 bermudas disponíveis. A grande pergunta que eu faço é, de quantas maneiras uma pessoa que vai sair de casa pode escolher uma camisa e em seguida escolher uma bermuda? Então, basicamente, você que vai tomar 2 decisões. A primeira decisão seria a escolha da camisa. A segunda decisão seria a escolha da bermuda. E eu posso verificar que essa primeira decisão ela pode ser tomada de 3 maneiras. Já a segunda decisão, ela pode ser tomada de 2 maneiras. E a grande pergunta é, de quantas maneiras nós podemos tomar as decisões 1 e 2? Para cada uma dessas possibilidades aqui dessa bermuda, essa camisa, desculpe, eu posso associar uma bermuda. Então, só com essa camisa eu já tenho 2 opções. Se eu escolher essa outra camisa, eu tenho mais 2 opções. E, finalmente, se eu usar mais essa camisa, eu vou ter mais 2 opções. E se você contabilizar aí, você vai ter quantas possibilidades, pessoal? 6 possibilidades. Porque cada uma dessas eu associo a uma dessas. Então, basicamente, o princípio fundamental da contagem diz isso. Então, o número de maneiras de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2, 3 vezes 2. O que é que diz o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem, ele basicamente retrata essa situação. Se um determinado evento pode ocorrer de X maneiras, e um outro evento pode ocorrer de Y maneiras, então os dois juntos podem ocorrer de quantas maneiras? Então é isso aqui, ó. Se um evento pode ocorrer de X maneiras, nesse caso, ao invés de X, eram quantas maneiras? 3. E de cada uma dessas maneiras, o segundo evento pode ocorrer de Y maneiras. No caso aqui, são 2.
o total de maneiras de ocorrer sucessivamente os eventos 1 e 2, x vezes y. Isso você consegue perpetuar se você tiver mais etapas. Imagina que além das camisas e além das bermudas, eu tivesse a possibilidade de escolher agora, pessoal, o quê? Eu pudesse escolher sapato. E ao escolher uma camisa, ao escolher uma bermuda, eu tivesse duas possibilidades de sapatos. Então, essa minha terceira decisão, que seria a escolha do sapato, ela pode ser feita de quantas maneiras, pessoal? Ela pode ser feita de duas maneiras também. Então, para cada uma dessas 6 possibilidades que nós vimos no início, pode associar o sapato 1 ou o sapato 2, gerando 12 opções. Então, o número de maneiras de tomarmos sucessivamente as decisões D1, D2 e D3 seria 3 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o que é que eu estou mostrando para vocês? O que eu estou mostrando para vocês, que é a relação do princípio fundamental da contagem, e diz, ó, se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras, e de cada uma dessas X maneiras, nós podemos tomar uma decisão D2 de Y maneiras, e uma decisão D3 de Z maneiras, o número total de maneiras de tomarmos sucessivamente as 3 decisões, X vezes Y vezes Z. Ok? Que no caso foi 3 vezes 2 vezes 2, dariam 12 opções. E esse fato aí se estende para quantos forem necessários. Um outro exemplo básico, que a gente sempre faz em sala, e é muito importante você estar atento a esse exemplo, imagina que nós estamos fora do curso, e para ingressar no empresarial que temos no curso, nós temos disponível 3 megaportões. E ao passar por um desses portões, para entrar na sala do curso, eu vou ter disponível 4 portas. Então, qual é o número de maneiras de uma pessoa que está lá fora do curso, ingressar nessas 4 portas? Desculpa, passar por um desses 3 portões e depois ingressar uma dessas 4 portas. Então, é o seguinte, a primeira decisão ela pode ser tomada de 3 maneiras, que a pessoa pode vir pela porta da esquerda, e com isso ela teria o portão da esquerda, perdão, 4 opções somente com esse portão. Caso a pessoa venha pela portão central, essa pessoa também teria mais outras 4 opções. E caso essa pessoa venha pelo portão da direita, essa pessoa vai ter o quê? Mais 4 opções. Então, a primeira decisão ela pode ser tomada de quantas maneiras? A primeira decisão pode ser tomada de 3 maneiras. De cada uma dessas maneiras, a minha segunda decisão pode ser tomada de 4 maneiras. Então, o total de maneiras de tomarmos sucessivamente as decisões D1 e D2, 3 vezes 4. Esse é o velho princípio fundamental da contagem, que os professores chamam muito de PFC. Os alunos conhecem bem isso. Mas uma outra forma de você chamar isso seria dizer que é o princípio famoso, o princípio multiplicativo. Que basicamente seria, se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras e um evento D2 de Y maneiras, então o número de maneiras de tomarmos sucessivamente D1 e D2, X vezes Y. E você vai verificar que à medida que você vai avançando, você pode expandir e analisar cada detalhe. Agora, uma coisa extremamente importante que você precisa ter no juízo é que quando você tem esse tipo de problema, se houver alguma restrição, pessoal, você tem que começar por ela, tá certo? Então, vamos trabalhar. Eu tenho, inserir aqui alguns exemplos, não horríveis, mas eu posso dar um zoom. E esses exemplos, eles são fundamentais para a gente desenvolver algumas habilidades. Então, eu preciso que vocês estejam comigo aqui. E eu peço que vocês estejam um pouco pacientes, porque a gente precisa fazer uma série de coisas. Certo? Então, ele diz assim, seja o conjunto A de 0 a 9, determine a quantidade de números de 3 algarismos
que podemos formar. Pessoal, se eu vou formar números de 3 algarismos, eu vou tomar 3 decisões. E quando eu vou tomar 3 decisões, o que é que acontece? Para cada uma dessas possibilidades, eu vou tomar uma decisão aqui. Então, eu vou associar justamente essas relações que nós temos. Então, quando você trabalha com isso, se houver alguma restrição, é o que a gente sempre diz, você começa por ela. Então, a primeira coisa, aqui eu comi, ó, é a quantidade, tá? Então, vocês desculpem aí, eu coloquei quantidade, não é quantidade, está escrito errado, agora que eu notei. Então, eu vou tomar 3 decisões, que seria a escolha de cada casa dessa para completar o algarismo, mas uma coisa que você tem que estar muito ciente é que toda vez, toda vez, toda vez que nós iremos formar números com 3 algarismos, esse primeiro dígito aqui, obrigatoriamente tem que ser o quê, pessoal? Diferente de zero. Se ele não for diferente de zero, esse cara não é formado por 3 algarismos. Tá claro? Porque, por exemplo, o número 0,24, ele não tem 3 algarismos. Ele tem 2. Porque o primeiro é um dígito não significativo. Tá claro? Então, toda vez que você quiser formar um número de 3 algarismos, ou de 4 algarismos, ou de 10 algarismos, não importa. Lembrando que o primeiro número tem que ser diferente de zero. Já se fosse uma senha, não haveria problema. Por quê? Uma senha 0,24. Se eu digo para você que a senha do cartão fosse 0,241, se você deixa de escrever esse zero, você não consegue fazer a efetivação da operação do cartão. Então, quando você fala de senhas, placas de carros, números de telefones, aí sim, esse primeiro algarismo pode ser zero. Mas quando ele fala números de 3 algarismos, esse cara tem que ser diferente de zero. A mesma coisa se ele falasse número de 2 algarismos. 0,2 não é um cara formado por 2 algarismos, é só formado por um. Tá claro isso? Fica atento. Então ele te pergunta a quantidade de números de 3 algarismos que podemos formar. Então, primeira coisa, como esse cara tem a primeira restrição, você começa por ela, tá bom? Então, para essa primeira casa, eu tenho 10 opções, porque aqui são 10 números, sendo que a primeira casa não pode ser zero. Então, eu tenho 9 possibilidades. Aqui em cima estou colocando o número de possibilidades. Ao escolher esse número para cá, para essa casa, já garanto que ele não é zero. Só tem uma dessas 9 opções. Ao escolher esse número, eu vou tomar minha segunda decisão. Essa segunda decisão aqui, como não tem restrição, eu posso dizer para você que eu posso escolher de quantas maneiras? 10 possibilidades. Porque pode ser qualquer um desses. E, finalmente, a minha terceira e última decisão, eu posso tomar de quantas maneiras possíveis? Pode ser qualquer um desses. Então, eu tenho 10 opções também. Cuidado para você não achar que, se eu digo para você que o número de possibilidades dessa casa é igual a 10, não significa que eu estou usando 10 números, tá? Estou dizendo que existem 10 opções de eu preencher essa casa. Lembra que a análise combinatória é justamente para você saber quantas opções eu tenho o quantitativo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que nós temos? De cada uma dessas possibilidades, eu associo uma dessas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho que 9 vezes 10 vezes 10, 900. Essa é a resposta da letra A de aprovado. Já na letra B de Brasil, muito parecido, deixa eu dar o zoom. De novo, ó, agora ficou escrito certo. A quantidade de números de 3 algarismos aqui, ó, muito importante, distintos, que podemos formar. E você vai formar números de 3 algarismos, então, mais uma vez, eu vou tomar 3 decisões. Fechado? E ele quer saber, ele quer formar
números de 3 algarismos, contando que sejam distintos. Então, primeiro, tem duas restrições agora. Como é de 3 algarismos, sabemos que esse primeiro número não pode ser zero. Então, essa condição que nós tínhamos antes, continua. Então, para essa primeira casa, eu posso afirmar que nós teremos, 9 opções. Já a minha segunda casa, minha segunda decisão, ela pode ser tomada de quantas maneiras? Eu tenho 10 números, eu usei um para a primeira casa, ok? Então, números que não foram utilizados na primeira casa, existem 8. Mas agora eu posso usar o 0 na segunda casa, existe a possibilidade. Então, essa segunda casa ela pode ser preenchida de 9 maneiras. Então, mais uma vez, fica atento. A quantidade de possibilidades ser a mesma não significa que eu estou usando o mesmo número, tá? Ao preencher a primeira casa e a segunda casa, eu vou tomar minha terceira e última decisão. E essa minha terceira decisão pode ser tomada de quantas maneiras? Como eu tenho 10 números no total, e já foram utilizados um para a primeira casa e um para a segunda casa, e sobram 8 possibilidades de preencher a segunda casa, a terceira casa. E pelo princípio fundamental da contagem, que é que nós temos de cada uma dessas possibilidades, associamos a uma dessas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648. Então, veja que só o fato de ter distintos no problema, a quantidade baixou bastante. Ok? Só pelo fato de ter essa parte distintos. E eu posso dar continuidade ainda mais com esse outro problema. Então, imagina que ele diz a quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar. Pessoal, números pares de 3 algarismos. Como são 3 algarismos, 3 decisões. Fechado? Deixa eu colocar aqui de rosa. Então, quando é que você bate o olho no número e sabe que ele é par? A pergunta é, será que esse número aqui é par, pessoal? Cento e 135.796, ele é par. Por quê? Porque o último algarismo é par. Então, para que você garanta que o número é par, você pode tomar... o último algarismo tem que ser par. Então, aqui eu vou ter duas restrições. Primeiro, o primeiro algarismo não vai poder ser zero. Segundo, esse cara tem que ser par. Então, como a restrição máxima é que esse primeiro cara aqui seja diferente de zero, eu já posso dizer que essa primeira casa pode ser preenchida de quantas maneiras? Pode ser qualquer número, contanto que não seja zero. Então, tem 9 possibilidades. Já essa última casa, como ela tem restrição, eu vou usar ela como segunda decisão. Ela pode ser preenchida de quantas maneiras? Eu posso preencher com os números pares. Então, quais são os possíveis pares, pessoal? Os pares que eu posso colocar nessa casa, 0, 2, 4, 6 e 8. Existem 5 possibilidades de preencher essa última casa. Então, 5 possibilidades. Ao preencher a primeira casa e a última casa, a casa central não tem restrição. Pode ser par ou pode ser ímpar. Então, o número de possibilidades de preenchermos essa minha terceira, a casa central, são 10 opções. E, mais uma vez, pelo princípio fundamental da contagem, e cada uma dessas possibilidades associamos a uma dessas. Então, o que é que eu faço, pessoal? Multiplico 9 vezes 10, 90. 90 vezes 5, 450 opções. Resposta da letra C de cá. Então, na letra D, pessoal, ele afirma o seguinte, ou ele pergunta, na verdade, né? A quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar. 3 algarismos de que tipo? Distintos. Muita gente entra em conflito, porque quando a gente fala números de 3 algarismos, aí o cara acha, números pares, desculpe, eita. Deixa eu ajeitar aqui.
Muita gente, quando digo números pares de 3 algarismos, alguns pensam que cada um desses algarismos é par. E não é isso, tá? Quando eu falo números pares de 3 algarismos, para ser par, é necessário somente o último. Então, bora lá. Vamos embora. Então, eu quero que aqui seja par. E eu sei que aqui tem que ser diferente de zero. Então, se você faz isso, eu posso dizer que essa primeira casa, se você me disser logo de cara que tem 9 opções, teremos um grave problema. Por quê? Porque se você tiver 9 opções, eu não sei quem você usou. Se você usou 8, aqui só teria 4 possibilidades, porque os algarismos são distintos. Mas se aqui você tem um 9, então aqui teria 5 possibilidades. Então, como existe problema aí, a minha dica é a seguinte. Qual seria a dica? A dica é justamente que você comece finalizando com par. Então, para que o cara seja par aqui, pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8, mas ainda assim tem outro problema. Você diz, 15, por que tem outro problema? Porque, por exemplo, se aqui for 0, ele vai ser par. Aqui teria 9 possibilidades. Mas se aqui for 6, por exemplo, aqui vai ter só 4 possibilidades. Desculpa, vai ter 8 possibilidades, porque não vai poder nem ser o 6 nem o 0. Então, esse 0 é sempre uma situação muito problemática. Então, o que é que você aconselha? Que toda vez que você tiver uma discussão com 0, você o isola. Então, eu vou verificar o seguinte, eu vou verificar todos os números pares que terminam em 0, e depois todos os números pares que não terminam em 0. Beleza? Então, o que é que acontece? Se vai terminar em 0, pensa comigo. Aqui só tem uma possibilidade, pessoal, que é o 0. Ao preencher essa casa, eu sei que esse cara tem que ser diferente de 0. Como são números pares e são distintos, o cara que eu usei aqui não posso usar aqui. Então, dos 10 números que eu tenho, já usei o 0. Então, aqui teria 9 possibilidades. Ao utilizar um número para a primeira casa e outro para a segunda casa, já foram 2 números do total. Então, para a casa central, eu tenho 8 possibilidades. Com isso, o número de possibilidades de formarmos um número, tá? Par, com 3 algarismos distintos que terminam em 0, 9 vezes 8 vezes 1, 72. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Eu poderia também ter os números pares que não terminam em 0. Então, se o número é par e não termina em 0, então é porque os caras possíveis seriam quais? Os possíveis caras seriam ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, para essa casa, eu teria 4 possibilidades. E isso garantiria que ele seria par. Ao utilizar esse número aqui, eu tenho 4 opções, mas só uso uma. Então, dos 10 números, me sobram 9. Dentre esses 9, tem um 0. Aqui não vai poder ser 0. Então, para essa casa, só tem 8 possibilidades. Dos 10 números, já usei um para cá e um para cá. Então, me sobram 8 possibilidades para preencher a casa central. E pelo princípio fundamental da contagem, o que é que a gente faz, pessoal? Multiplica. A resposta vai ser 8 vezes 8, 64. E 64 vezes 4 vai me dar 256. Então, existem 256 números, cujos 3 algarismos são todos distintos, e o último não é 0. Existem também 72 números, e 3 algarismos distintos, pares, e que o último é 0.
Então, o total de números pares que me atende é essa junção. Então, a minha resposta vai ser justamente o quê, pessoal? 72 mais 256 vai me dar 328. Se vai me dar 328, é a resposta correta. Por último, para a gente seguir mais forte, só nesse último exemplo aqui, ele tem essa letra E. Essa letra E, ele pergunta quase muito parecido, mas é bem sutil a diferença. Ele pergunta a quantidade de números de 3 algarismos, e por sua vez, os algarismos são pares. Então, nesse caso, os 3 algarismos são pares. E podemos formar. Então, se eu estou querendo formar números de 3 algarismos e todos eles são pares, então meu espaço agora de escolha mudou. Eu não vou ter 10 números de possibilidades, eu só vou ter, para ser par, essas 5 opções. Como eu sei que esse primeiro não pode ser 0, então existem 4 possibilidades de preencher a primeira casa. Ao preencher essa primeira casa, não tem mais restrição, porque como eu só estou trabalhando com números pares, qualquer número que eu colocar aqui ou aqui vai ser, a terminação vai ser par. Então, o que é que eu sei? Eu sei que para a segunda casa, eu vou ter quantas opções, pessoal? Para a segunda casa, eu tenho 5 possibilidades. Porque pode ser o número que eu usei aqui, ou qualquer um que não foi utilizado. E, por último, para a terceira casa, eu vou ter quantas opções? Ter, mais uma vez, 5 possibilidades. E não afirma que são números distintos. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número total de possibilidades seria 4 vezes 5 vezes 5, que vai me dar justamente 100 números pares que terminam 100 números pares em que os 3 algarismos são pares entre si. Então, para você compreender bem isso, vamos fazer outras aplicações e veremos que não tem nada demais. Vamos embora. Qual? Vamos fazer o exemplo 2. O sistema de segurança de uma casa utiliza um teclado numérico conforme ilustra na figura. Um ladrão observa de longe, desculpe, e percebe que a senha utilizada possui 4 dígitos. Eu tenho que pensar numa senha de 4 dígitos. O primeiro e o último dígitos encontram-se na mesma linha. O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o primeiro e o último dígito na mesma linha. O segundo e o terceiro dígito encostam na linha imediatamente superior. Calcule o número de senhas que deverão ser experimentadas pelo ladrão para que, com certeza, ele consiga entrar na casa. Então, o que é que nós temos, pessoal? O que nós temos é verificar várias opções. A primeira opção que nós temos aqui é justamente você entender primeira opção que nós temos é justamente entender onde é que vai estar essa quarta linha. Então, nessa circunstância, eu posso dizer que a primeira linha, o primeiro dígito e o quarto dígito, eles pertencem a quem, pessoal? Eles podem pertencer justamente, o primeiro e o quarto dígito, eles podem pertencer justamente à segunda linha. Aí você diz, por que não a primeira linha aqui? Porque se eles pertencerem à primeira linha, o segundo e o terceiro dígito vai ser teria que ser da linha superior, e não existe linha superior. Então, a primeira opção é quando o primeiro e quarto dígitos pertencem à segunda linha. Então, quando você faz isso, o que é que acontece? Para a primeira casa, de quantas maneiras eu posso escolher um número? A quantidade de maneiras de escolher um número para a primeira casa são 3 possibilidades.
ok? Então, ao escolher essa primeira casa, a quarta casa tem que ser também da mesma linha. Então, de quantas maneiras eu posso escolher um número para a quarta casa? 3 possibilidades. Preenchi justamente esses dois, a primeira e a quarta casa. Segundo o texto, o segundo e o terceiro dígito deve se encontrar na linha superior. Então, o segundo e o terceiro dígito vai ter que ser dessa linha aqui, ó, que eu estou dando destaque. Então, para o segundo número, eu teria 3 possibilidades. E, finalmente, para o terceiro dígito, teria 3 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem de cada uma dessas possibilidades, eu associo uma dessas. Então, a resposta total vai ser o quê? 3 vezes 3, 9, 27 e 81. 81 maneiras de formar uma senha de 4 dígitos, em que o primeiro e o quarto dígitos são da segunda linha, e o segundo e terceiro dígitos são da primeira. Aí muita gente diz, ô Kenji, mas me diga uma coisa, quem me garante que esses números, o primeiro e o quarto, pertencem à segunda linha, pessoal? A minha resposta é ninguém. Ninguém me garante que o primeiro e o quarto dígito são da segunda linha. Tá certo? Então, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui é o seguinte, possa ser que o primeiro e o quarto dígitos sejam da terceira linha. Ok? Então, se o primeiro e o quarto dígito forem da terceira linha, o que é que eu posso afirmar? Vou analisar aqui agora. Então, para a primeira casa, de quantas maneiras eu posso escolher o número? Tenho 3 possibilidades. Claro que só uso uma. Ao preencher essa casa, de quantas maneiras eu posso escolher a quarta casa? A quarta casa também tem 3 possibilidades. Ele não afirma que são algarismos distintos. Ao preencher essas duas casas, eu vou preencher a segunda e a terceira. E pelo texto, o que é que ele diz? Que é da linha imediatamente superior. Então, vai ser dessa linha. Então, a segunda casa tem 3 possibilidades também. E, finalmente, a terceira casa, 3 possibilidades também. Então, pelo princípio fundamental da contagem, coincidentemente também de 81. Lembrando que ter a mesma quantidade de opções não significa que você está usando o mesmo número, tá? E existe uma terceira situação? Existe. E a minha terceira opção, pessoal, é quando o primeiro e o quarto dígito, a gente já verificou quando ele pertence à segunda linha, à terceira linha, quando eles pertencerem à quarta linha. Mas pode? Claro que pode. Então, se o primeiro dígito vai pertencer à quarta linha, só tem uma opção, que é o 0. Se o quarto dígito vai pertencer à quarta linha, só tem uma opção, que também é o 0. Automaticamente, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a segunda e a terceira linha vai ser da linha imediatamente superior. Então, eu teria 3 possibilidades para cá e 3 para cá, gerando no total 9 opções. Ok? Então, se você tem 9 opções, que é que nós temos ao todo? Eu sei que ao todo eu tenho 81 senhas que começam na segunda linha. Tenho mais 81 senhas que começam na terceira linha. E tenho mais 9 senhas que começam na terceira linha, na quarta linha. Então, o total de senhas vai ser 81 mais 81 mais 9, que isso aqui vai me dar 171. Resposta correta seria a letra E de escola. Um exemplo tradicional também que a gente pode fazer
esse exemplo 3. Esse exemplo 3, que é um problema que foi da prova do Enem, ele afirma o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, 2 dos quais são canhotos, então vou supor que o resto sejam destros. Deixa eu logo escrever, porque isso aqui vai clareando minhas ideias. Decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio, e nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras distintas ou diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, por que a gente sempre enche o saco? Se tiver restrição, pessoal, começa por ela. Então, a restrição é que canhoto não jogue com canhoto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou arrumar logo a vida dos canhotos. Então, o primeiro canhoto, de quantas maneiras eu posso escolher uma dupla dele? Pode ser o primeiro destro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ou sexto. Existem 6 possibilidades. Ao arrumar essa dupla do canhoto, eu vou usar um dos destros. Suponha, não sei, que foi o sexto. Aí agora o meu objetivo é arrumar a dupla do segundo canhoto. Para que eu arrume a dupla do segundo canhoto, eu tenho quantas opções? Eu tenho agora 5 possibilidades disponíveis. Existem 5 possibilidades. Suponha que eu usei o quinto. E agora que já feito, realizado o meu objetivo, eu vou preencher a casa dos demais. Então, esse primeiro canhoto, ele pode ser arrumar a dupla de quantas maneiras? Ele pode ser qualquer um desses 3, a dupla dele. Existem 3 possibilidades para esse destro. Suponha que foi o quarto. E, finalmente, esse último destro só vai ter uma opção, que é o D3. Com isso, eu fiz todas as possíveis duplas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, de cada uma dessas possibilidades, eu associo uma dessas. Então, o total de maneiras vai ser 6 vezes 5, 30. Vezes 3, 90. Vezes 1, 90. Ou seja, letra C de casa. Já já a gente vai voltar para as demais. Eu pulei a primeira, vou voltar para a primeira. E a primeira é um problema clássico aí, tá? Onde muita gente esperava há um bom tempo. Que diz o seguinte: desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas de carro particulares em todo o Brasil. As placas antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos. Foram acrescidos de uma letra, passando a ser formada por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros caracteres devem ser letras, entre as 26 do alfabeto. E os 4 últimos devem ser algarismos, de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional, unificado de todos os veículos licenciados, e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Isso aqui é um problema que tem uma sacada diferente. Primeiro, quando você tinha aqui inicialmente, você tinha uma placa formada por 2 letras e 4 algarismos. Agora, essa placa, pessoal, ela está formada por 3 letras e 4 algarismos. Ok? Se eu não tivesse nenhuma restrição, a restrição seria fazer placas que poderiam ter qualquer tipo de terminação ao início. Então, o que é que acontece? Se eu não tivesse nenhum tipo de restrição, eu poderia dizer que eu ia tomar 7 decisões, e as 7 decisões seriam de cada uma delas preencher uma dessas vagas. Sim ou não? E com isso, o que é que eu posso fazer? Você pode verificar o seguinte: a primeira vaga, ela pode ser escolhida de quantas maneiras? Como são letras, tem 26 possibilidades. Ao escolher essa letra, para cada uma dessas possibilidades, a minha segunda letra pode ser escolhida de quantas maneiras? 26 também.
ele não diz que são placas com letras distintas. E para cada uma dessas possibilidades, a minha terceira letra tem 26 possibilidades também. Caso não tivesse restrição, então aqui poderia ser qualquer número, mas número dos algarismos. Então, como o nosso sistema é decimal, aqui eu teria 10 possibilidades. Aqui teria 10 possibilidades, 10 possibilidades e 10 possibilidades. Totalizando, sem restrição alguma, um total de 26 ao cubo. 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que eu poderia dizer que é 10 a quarta. Então, isso aqui seria o total de placas. Desse total de placas, eu vou retirar, pessoal, o que ele não quer. E o que é que ele não quer? O que ele não está querendo é justamente as placas com terminação 0000. Então, a gente tem que estar atento a isso. Presta atenção. Então, se ele está querendo retirar as placas com terminação 000, vou fazer aqui do lado que ele não quer. Deixa eu apagar logo. Ele está querendo retirar as placas com essa terminação. Certo, mas sendo que, se ele tem essa terminação, nós sabemos que aqui a primeira letra pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, KKK. Pode ser PPP. Pode ser PCD. Pode ser qualquer letra, pessoal. Tá claro? Beleza? Então, o que é que eu sei? Eu sei que para essa primeira casa aqui, pessoal, eu tenho quantas possibilidades? 26 opções. Para cada uma dessas possibilidades, eu tenho quantas opções para cá, pessoal? 26 também. Para cada uma dessas possibilidades, quantas para cá, pessoal? 26 também. Mas já nessa última casa, essas últimas casas aqui, eu estou afirmando que vai terminar em 0. Se eu digo que vai ser 0, pessoal, então só tem uma possibilidade, que é ser o 0. De forma idêntica aqui, só tem uma possibilidade, uma possibilidade e uma possibilidade. Isso aqui é o total de placas indesejadas, que tem terminação 000. Se nós fizermos essa conta, vai dar 26 ao cubo. Então, qual é a minha resposta? A minha resposta, galera, é justamente essa quantidade menos essa. Então, se eu pego 26 ao cubo vezes 10 à quarta e subtraio 26 ao cubo. O máximo que você pode fazer aqui é observar que 26 ao cubo é um fator comum. Eu posso reescrever isso colocando esse fator comum em evidência. Coloca em evidência, dá destaque a ele. Então, assim, ó, 26 ao cubo vezes quem vai dar isso? Para facilitar a sua vida, você vai pegar cada parcela dessa e dividir pelo fator comum. Quando eu pegar essa parcela aqui e dividir pelo fator comum, 26 ao cubo com 26 ao cubo vai cortar, vai ficar 10 à quarta. E agora, ó, menos com mais dá menos. 26 ao cubo dividido por 26 ao cubo dá 1. Então, o total de placas que vai me atender vai ser justamente 26 ao cubo vezes 10 à quarta menos 1. Então, com isso, a resposta, letra C de casa. Um cartógrafo, para fazer o mapa do Sudeste brasileiro, mostrado na figura, deverá colorir cada estado com uma cor, tendo disponíveis 4 cores e podendo repeti-las no mapa. Estados que fazem divisa entre si devem ter cores distintas. Sabe-se que somente São Paulo e Espírito Santo não fazem divisa entre si, e o número de formas distintas de colorir o mapa. Essa parte de coloração de mapa, pessoal, é muito importante para estratégias. E quando a gente tem um tipo de problema como esse, a minha dica é, você pode começar justamente por que situação? Pelo estado aí, que tem maior fronteira com todos. Aí você pode dizer, gente, pode ser Minas,
tem fronteira, quase que não sai com os 3, ou pode ser o Rio de Janeiro. Eu vou escolher Minas, começar por Minas. Se eu começar por Minas, como eu tenho 4 cores disponíveis, o número de possibilidades de eu colorir Minas é igual a 4. Ao fazer isso, a minha dica é você tentar fazer colorações contíguas, lado a lado. Então, por exemplo, eu posso escolher agora São Paulo. E se eu te perguntar o número de maneiras de colorir São Paulo, vai ser quanto? Como eu tenho 4 cores disponíveis, eu já usei uma para Minas, teria 3 possibilidades. Fechado? Ao escolher São Paulo, eu não posso e não devo pular para o Espírito Santo, porque eu preciso saber quem é que está no centro. Então, eu vou justamente lado a lado, vou fazer pelo Rio. Aí muita gente me pergunta, ok, mas como é que eu deveria saber que depois de Minas ia ser São Paulo? Você poderia fazer o Espírito Santo, poderia ser o Espírito Santo também. O que você não deve fazer é saltos de fronteiras, tem que fazer coloração lado a lado, ok? Então, ao colorir Minas, temos 4 possibilidades, só vou usar uma. Então, me sobram 3 para São Paulo, já usei uma. Então, o Rio não pode ter nem a cor de Minas nem de São Paulo, então teria 2 possibilidades. E, finalmente, o Espírito Santo, ele não pode ter a cor nem de Minas nem do Rio, mas pode ter a cor que sobrou ou a cor que pintou São Paulo. Então, tem 2 possibilidades também. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que a gente faz, pessoal? Multiplica. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Maneiras de fazer a coloração. Um problema que a gente trabalhou no livro 4, no capítulo 4, ou foi, estou na dúvida se foi 4 ou 3, não importa muito, é falar sobre quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360. Isso aqui seria uma pergunta, tá? Quantos desses divisores são pares? Seria uma outra pergunta. Quantos são ímpares? É uma outra pergunta. E quantos são quadrados perfeitos? É uma outra pergunta. Muita gente diz, ele só fez 3 questões. Não, isso aqui são 4 questões em uma. Então, por isso que talvez você considere que esteja demorando. Fechado? Vamos embora. O que é que acontece aqui, pessoal? O que é que acontece aqui é que quando você trabalha com esse problema, para que eu ache o número total de divisores, a primeira situação é você fazer o quê? A primeira situação é você justamente verificar quantos desses divisores são primos. Então, para saber o total de divisores primos, eu simplesmente posso fatorar 360 em primos. Ou decompor. Se eu estou fatorando ou decompondo 360, por 2 dá 180, por 2 novamente dá 90, e por que por 2? Como é que você sabia que aqui era por 2 e aqui era por 2? Porque ambos são o quê? Pares, terminou em par e par. Novamente pode ser por 2, vai dar 45. 45 não pode ser mais por 2, pode ser por 3, vai dar 15. Novamente por 3 vai dar 5, e por 5 dá 1. Se nós reescrevermos esse número, teremos 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 ao primeiro. Ok? Então, o que é que acontece? O número de divisores de 360, os ímpares, né? Não, desculpa, os primos, só são 3. Quais são os primos aqui? 2, 3 e 5. Beleza? 2, 3 e 5 são os divisores primos. Então, o que é que eu devo fazer? Então, se eu quisesse o número de divisores primos, eu só teria 3. 2, 3 e 5. Mas eu não quero saber quantos divisores primos eu tenho. Eu quero saber o número total de divisores. Então, para que eu ache o total de divisores, o que é necessário? Eu fazer todos os agrupamentos com esses caras. Então, se eu pegasse o 2, por exemplo, é um divisor 360.
Se eu pegar 2 fatores 2, que seria 4, é um outro divisor de 360. Se eu fizer uma mistura, 2 com 3 dá 6, seria um outro divisor de 360. Se eu fizesse uma mistura 2, 3 e 5, daria 30, um outro divisor. Então, a quantidade de divisores de 360 é a quantidade de maneiras que eu posso agrupar esses caras. Como eu tenho somente 3 fatores primos, é como cada fator primo desse vai ser escolhido para estar presente. Então, eu vou dizer para vocês que eu vou tomar 3 decisões. A primeira decisão, nesse caso, de forma conveniente, é a escolha do fator 2. A segunda, a escolha do fator 3. E a última, do fator 5. Claro que a primeira decisão poderia ser o fator 5, a segunda, o fator 2, e a terceira, o fator 3. Tanto faz. Fechado? Então, vamos embora. Se eu dissesse que eu quero formar um divisor de 360, a pergunta é, de quantas maneiras, com esses caras, eu posso escolher formar um divisor de 360, inserindo o fator 2? E a resposta, muita gente até pensa que é 3. Por quê? Porque eu posso usar somente um fator, é uma possibilidade, ok? É uma possibilidade. Eu posso usar 2 fatores, é outra possibilidade. Eu posso usar 3 fatores, é outra possibilidade. Então, até agora, eu teria 3 possibilidades. Ou uso um fator 2, ou 2 fatores 2, ou 3 fatores 2. Mas se eu não usar o fator 2, se eu só tivesse o 5 é o divisor 360, e é. Então, o fator 2 pode vir de 4 maneiras. Ou usando somente um, ou usando 2, ou usando 3, ou não usando nenhum deles. Então, o fator 2 pode ser escolhido de 4 maneiras. Ao escolher o fator 2, a pergunta é de cada uma dessas possibilidades, de quantas maneiras eu posso escolher o fator 3, pessoal? O fator 3 pode ser escolhido ou usando um fator, ou usando 2 fatores, ou não usando nenhum deles. Existem 3 possibilidades. E de cada uma dessas possibilidades, de quantas maneiras eu posso escolher o fator 5? O fator 5 ele só tem 2 opções. Quais são? Ou uso um fator, ou não uso. Eu, de cada uma dessas possibilidades, eu associo uma dessas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que eu faço? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, a resposta da letra é 24. É muito comum você encontrar no mercado os professores dizerem assim, ó, fatorem primos. Pega sempre cada expoente desse, soma 1. Pega sempre cada expoente desse, soma 1. Sempre cada expoente desse, soma 1, e depois multiplica tudo. E a gente está errado? Não, está perfeito. Aí você diz, então é mais fácil, calma. Aqui, ó, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Para a letra A, realmente é mais fácil. Mas se você fosse fazer a letra B, realmente ficava inviável, sem analisar do jeito que eu te especifiquei. Tá claro? Então vamos analisar. Letra B. Na letra B, ele pergunta quantos desses divisores são pares. Então, para que eu saiba o total de divisores pares, quantos dos divisores são pares, o que é que eu preciso fazer, pessoal? Eu tenho que analisar o seguinte. Se eu tivesse esse número aqui, ele é par ou ímpar? Esse número é ímpar. Por quê? Porque 3 a décima seriam 10 números 3, só teriam fatores 3. Então, um número só vai ser par perante a que circunstância? Se tiver um fator par multiplicando, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, sem fazer conta, eu sei que esse cara é par. Por quê? Porque como ele tem um fator par multiplicando, ele é divisível por 2. Então, o cara só será par se você considerar que o 2 é um dos fatores multiplicativos. E é isso que eu vou fazer. Então, vamos embora.
Mais uma vez, para achar o número de divisores, nesse caso, pares, eu preciso fazer o quê, pessoal? Eu preciso verificar a possibilidade de escolha dos fatores 2, dos fatores 3 e dos fatores 5. Então, a pergunta é, de quantas maneiras eu posso escolher o fator 2 nesse caso? O fator 2 nesse caso, você pode escolher somente um, então uma opção. Você pode usar 2, é outra opção. Você pode usar 3, é outra opção. Mas você não pode deixar de usar, porque se você deixar de usar, ele não vai ser par. Então, o fator 2 tem 3 possibilidades. Ou uso somente um, ou uso 2, ou uso 3. Então, fator 3, 3 possibilidades. Garantir a presença do 2, pessoal, então ela é para sempre. Mesmo que eu venha com outros ou não. Então, o fator 3 pode vir ou não. Por exemplo, se eu escolher um fator 2, garantir que o 2 vem. E se eu juntar com 3, 2 vezes 3, 6. É um divisor par. Então, de quantas maneiras eu posso escolher agora o fator 3? Ou eu uso um 3, ou uso 2, 3, ou não uso nenhum deles. Que se eu não usar o 3, só o 2 é um divisor par. Então, o fator 3 ele pode ser escolhido de 3 maneiras. Ou usando 1, ou usando 2, ou não usando nenhum deles. Quinge o fator 5. O fator 5 pode ser escolhido de quantas maneiras? De 2. Ou ele vem, ou ele não vem. Então, o número de possibilidades de escolha de usar o fator 2, o fator 3 e o fator 5 para garantir de tal maneira que ele seja par, 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Então, dos 24 divisores, eu sei que 18 são pares. Aí você pode me dizer, ô Kenji, e para achar os ímpares? Que é justamente a letra C. Você tem duas opções. A opção mais fácil para achar os ímpares é pegar o total e retirar o número de divisores pares. Então, se eu pego o total, dá 24. Se eu tiro o total de pares, que são 18, vão me sobrar 6 ímpares. Perfeito. Mas uma outra maneira que você pode fazer, caso você queira, é bem parecida com a que a gente já fez. Só vou fazer para a gente aprimorar. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? Se eu quero que o cara seja ímpar, de quantas maneiras eu posso escolher o fator 2? Só uma. Que é não vindo 2. Porque se eu quero que seja ímpar, o 2 não pode ser um fator presente. Então, só existe uma possibilidade da escolha do fator 2. E o fator 3? Já que o 2 não vem, o 3 pode vir ou não. Porque se vier um 3, 3 é um divisor. Se vier 2, 3, 3 vezes 3 dá 9, é um outro divisor. E se não vier também o 3, só vier o 5, é um outro divisor. Então, o fator 3 pode ser escolhido de quantas maneiras? De 3 maneiras. Que seria ou usando 1, ou usando 2, ou não usando nenhum deles. E a última pergunta é de quantas maneiras eu posso escolher o fator 5? Também de 2. Ou o cara vem, ou não vem. E uma pergunta muito comum são as pessoas dizerem, Kenji, pessoal, se não vier o fator 2, nem o 3, nem o 5, que divisor é esse? Se não vem nenhum desses caras, o divisor é o número 1, que é um divisor universal e é ímpar. Então, se nós quisermos saber quais são os ímpares, você tem o 1, o 3, o 5, o 15, o 9, que mais? Até agora eu tenho 5, né? E o 45. São todos os divisores de 360 que são ímpares. Fechado? E por último, a letra D de doido, D de dado, que ele pergunta
a quantidade de divisores que são quadrados perfeitos. Aí é outra coisa que muita gente esquece. Muita gente sabe, mas não associa. Quando é que um cara é quadrado perfeito? O número é quadrado perfeito quando eu consigo tirar sua raiz quadrada e dar o número inteiro. Por exemplo, 4 é um quadrado perfeito, porque raiz quadrada de 4 é 2. Um outro exemplo, você pode dizer que 36 é um quadrado perfeito. Porque se eu tirar a raiz quadrada de 36, dá 6. Então, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para saber quais são os quadrados perfeitos é fazer a seguinte circunstância. Pensa comigo. Se você analisar 4, ele é 2 ao quadrado. Se você analisa 36, que também é quadrado perfeito, fatorado é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, na verdade, o número vai ser considerado par, pessoal. Desculpa, quadrado perfeito. Já toquei as bolas. Quando, na fatoração em primos, todos os seus expoentes forem pares. Por exemplo, 4 é 2 ao quadrado. O expoente é par. Se eu tivesse, por exemplo, 81, 81 é 3 a quarta. É um quadrado perfeito, que o expoente é par. Então, para que meu número seja quadrado perfeito, todos os termos da fatoração em primos tem que ter expoente par. Fechado? Então, bora lá. Então, a pergunta é, de quantas maneiras eu posso escolher aqui o fator 2? O fator 2 pode ser escolhido com nenhum. Fator 2 seria 2 elevado a zero, que o expoente é par. Mas também poderia ser 2 ao quadrado. Porque como só tem 3 fatores 2, o máximo, a quantidade de fatores que a gente pode escolher é de 0 a 3. Então, se eu escolher 0, vai ser como se tivesse 2 a 0. Se eu escolher 2, é como se fosse 2 ao quadrado. Então, existem somente duas possibilidades da escolha do fator 2. E o fator 3? O fator 3, pessoal, ele tem quantos números? Tem dois números. Então, eu posso escolher nenhum fator 3, que seria 3 a 0, ou 3 ao quadrado. Então, existem duas possibilidades também para o fator 3. E o fator 5? O fator 5, pessoal, ele só tem um termo. Então, para que o expoente seja par, eu só posso escolher nenhum fator 5, ou seja, fica 5 a 0. Só existe uma possibilidade. De cada uma dessas possibilidades, eu associo uma dessas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que eu faço? Multiplico. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. E se você me perguntar quais são os quadrados perfeitos, 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9, e 6 ao quadrado, que é 36. Quem tem mais algum outro? Não. Divisores de 360, que são quadrados perfeitos, somente esses. Fechado? É um problema difícil, esse é bem denso, mas a gente trabalha em todos os níveis aqui, para você estar atento. Vamos embora. Nessa oportunidade de análise combinatória, pessoal, é muito comum precisarmos de uma ferramenta. Essa ferramenta é denominada de fatorial. É impressionante como quando um aluno viaja e vai fazer um intercâmbio, ele volta na metade do meio do ano, ele acha que o professor está, por muitas vezes, na prova, como se estivesse gritando, que ele bota um 5 com exclamação, por exemplo. E muita gente, quando olha isso, ele não significa 5, não. Isso aqui é 5 fatorial de 5. Isso é uma forma de ele sintetizar uma escrita que representa uma multiplicação de números. Então, 5 fatorial é o produtório de 5 números, reduzindo de 1 em 1 até chegar em 1. A mesma coisa se tivesse 7 fatorial. É o produtório de 7 números,
reduzindo de 1 em 1, até chegar em 1. E fatorial somente de números de que tipo? Somente de números naturais. E essa forma de escrever o fatorial de um número, às vezes a gente pode manipular de forma conveniente. Por exemplo, às vezes existe a necessidade, ao invés de escrever 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, por exemplo, eu poderia muito bem pegar todo esse produtório aqui, de 6 a 1, e ao invés de escrever isso, escrever como 7 vezes esse produtório equivale a 6 fatorial. Então, às vezes, existe essa forma de manipular, tá certo? Então, é uma coisa que você tem que estar bem atento. É muito importante que fatorial só existe na condição que n pertence aos naturais. Ou seja, gente, quando é que o fatorial deixa de existir? Se eu tivesse justamente o fatorial de números, por exemplo, número negativo, menos 2 fatorial. Isso aqui não existe. Outro que não existe, 3,5 fatorial, número decimais. Isso aqui não existe. Outro, raiz quadrada de 3 fatorial. Isso aqui são números que não existem no fatorial. E por que não existe? Porque, mais uma vez, falamos que fatorial só existe exclusivamente em que tipo numérico, pessoal? Em números naturais. Uma outra observação muito importante que a gente tem que ter é que, primeira coisa, é que fatorial, se eu tenho dois números distintos, mas eu vou dizer assim, ó, se eu tenho dois números que pertencem aos naturais não nulos, vou dizer assim, se eu tenho dois números que pertencem aos naturais e não são nulos, eu posso dizer o seguinte: se x é diferente de y, então o fatorial de x é diferente do fatorial de y, e reciprocamente. Os únicos dois números que têm o mesmo fatorial, e isso você vai ter que mentalizar aí, é 0 fatorial e 1 fatorial. São os únicos dois caras que têm o mesmo fatorial. E quanto vale 0 fatorial e 1 fatorial? Vale 1. São os únicos caras que têm o mesmo fatorial. Fechado? Quando você começa a entender essa circunstância, e é muito comum termos a necessidade de fazer simplificações. Lembrando, isso é uma ferramenta, tá? E nessas simplificações, quando você se depara com uma fração como essa, do tipo 6 oitavos, é muito comum a gente ter que simplificar em cima e embaixo, escrever na forma mais redutível possível. No caso de fatorial, quando você tem um produto em cima e embaixo, um produto de parcelas tanto no numerador quanto no denominador, a minha dica, pessoal, é que você verifica no numerador e no denominador os caras que mais são próximos um do outro. Então, quando você olha aí, o 6 fatorial se aproxima de quem? É do 5. Então, eu vou tentar escrever esse 6 fatorial. Claro que eu poderia ter escrito 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas, para economizar um pouquinho de tempo, eu vou escrever até o 5. 6 vezes 5 fatorial. Aí você diz, por que você vai fazer isso? Porque esse 5 fatorial, que equivale ao produtório 5, 4, 3, 2, 1, vai eliminar com esse outro. Já o 3 fatorial, eu posso ter escrito 3, 2, 1. Analisando esses valores, você observa que eu posso simplificar aqui, galera. Ó, 5 fatorial com 5 fatorial. E com isso, a minha resposta vai ser quanto? Se você parar para analisar, a minha resposta vai ser 6 dividido por 6. Deu 1. Então, se o resultado é 1, possivelmente ele não ia deixar escrito desse jeito. Ia fazer a desenvoltura de tal maneira que você simplificasse. Quando você vai aumentando essa composição de números, é natural você fazer a mesma coisa. Então, procurar o numerador e o denominador valores que se aproximam. Então, quando você verifica, por exemplo, esse 10 fatorial, que é o maior de todos, ele se aproxima de quem embaixo? Ele se aproxima muito do 9. Então, é natural você reduzir o 10 até o 9.
e de forma idêntica o 4 e o 7. Sempre reduzir o maior ao menor. Então, como os maiores estão embaixo, eu vou repetir o 4 fatorial e o 9 fatorial. E o 10 fatorial eu poderia ter escrito como 10 vezes 9 fatorial. Se quisesse escrever 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poderíamos. Mas para economizar, eu vou escrever 10 vezes 9. E com isso, liquido esses dois. E o 7 fatorial também posso reescrever. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Se eu fizer essas contas aqui, galera, ó, 9 fatorial cortou, simplificou. 4 fatorial simplificou. E se eu simplifico todo mundo em cima, fica 1, né? Em cima. Porque simplificar é dividir por ele. E embaixo? Embaixo nós temos 10 vezes 7, 70, vezes 6. 10 vezes 7, 70. 70 vezes 6, 420, não é isso? 420 vezes 5, 2.100. É a fração irredutível. E por último, para a gente começar a fazer um problema mais contundente, a gente pode olhar essa letra C. E como seria essa letra C? Essa letra C deixa de ser uma expressão como os outros problemas e se transforma numa igualdade com valor desconhecido. Se a igualdade com valor desconhecido, pessoal, isso aqui matematicamente tem um nome, uma equação. Qual a grande sacada desse problema? Veja que do lado esquerdo tem uma parcela com fatorial. Do lado direito não tem fatorial. Então, vou tentar escrever todo mundo como fatorial. Então, você pode ficar tentando imaginar 120 aqui, cara, fatorial, mas é difícil o cara ter essa abstração. Se nós lembrarmos o fatorial de 4, por exemplo, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que muita gente pensa no produtório de forma decrescente, e eu posso pensar de outra maneira. Eu posso pensar como? Eu posso pensar justamente o seguinte, eu posso pegar esse número e fazer de forma progressiva. Como assim, que vou te mostrar agora. 120 é igual a 1? Não, né? Eu pego 120 é igual a 1 vezes 2? Também não, porque 1 vezes 2 é 2 fatorial e não dá 120. 120 é igual a 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6? Também não. Se fosse igual, 120 seria 3 fatorial. 120 é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4? Não, porque esse produto aqui dá 24. Mas se eu pegar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, aí dá 120. Ou seja, escrever 120, eu posso escrever desse formato, de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Se eu posso escrever nesse formato, pessoal, ao invés de escrever isso, eu vou escrever 5 fatorial. Se o fatorial de um número é igual ao fatorial de outro, já que esse cara aqui não é nulo, então é porque os caras são iguais. Então eu posso afirmar que 3x menos 1 é igual a 5. Matematicamente, a galera gosta de simplificar e dizer que corta os fatoriais. Isso matematicamente é errado dizer. Então, por isso que eu evito falar. Menos 1 vai para lá mais 1. 3x é igual a 6. E x, 3 multiplicando, passou dividindo. X é igual a 2. Então, a solução dessa equação, que a gente poderia chamar de raiz da equação, seria x igual a 2. Vamos fazer um outro problema, que é um problema mais complicado, envolvendo aí o nome dos meus filhos. E no estudo aprofundado da matemática, ao realizar diversas operações, se deparou com esse número gigante. Caso observando esse número, afirmou que seria mais simples representá-lo por n fatorial. Então, qual o valor de n? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, se esse cara vai ser alguém fatorial, vai ser o produtório de vários termos consecutivos. Já posso suspeitar que vai ser, no mínimo, 13 fatorial. Por quê? Porque existe um fator 13. Como 13 é primo, ele não pode ser decomposto. Vai ser, no mínimo, 13 fatorial.
Então, se fosse 13 fatorial, eu tenho que verificar justamente se todos esses fatores aqui estariam sendo utilizados para obter o 13 fatorial. E é isso que ele vai verificar agora. Aí você diz, Kenji, o 13 já foi, maravilha. 11 já foi, maravilha. Quando você olha esse 7 ao quadrado, o 7 ao quadrado é 7 vezes 7, pessoal. Um 7 foi utilizado aqui. O próximo cara que vai ter um fator 7 vai ser o 14. Então tem que ter outro cara com fator 7. Então esse número deixou de especular, de ser justamente 13 fatorial, vai ter que ser no mínimo 14, porque aqui vai ter outro 7. Então esse cara já foi feito. Quando você dá continuidade a isso, agora você tem o 5 ao cubo. Onde é que tem 5 ao cubo? Tem 5 ao cubo significa 3 5. 3 fatores 5. Um fator 5 está aqui, o outro está aqui, em 10. Porque se você abrir o olho, 10 é 2 vezes 5. E você só tem um fator 5 aqui, ó. Então tem um fator 5 aqui, outro fator 5 aqui. E a próxima vez que você vai ter um fator 5 vai ser onde? No próximo múltiplo de 5, que no caso é 15. Então esse meu número vai ter que ser pelo menos até o 15. Ok? Vai ter que ser até o 15. E no 15 vai ter um outro fator 5. Então aí eu já teria 3 fatores 5. Fechado? Então quando você faz isso aqui, o que é que eu tenho? Eu vou ter um fator 5 aqui, um fator 5 aqui e um fator 5 aqui. Vou ter 3 fatores 5. Então se eu já tive 3 fatores 5, liquidei esse cara. O próximo objetivo é ter 6 fatores 3, pessoal. E para que eu tenha 6 fatores 3, o que é que eu tenho? Eu tenho, vou pintar aqui de verde, ó. Eu tenho um aqui, eu tenho outro no 6, porque o 6, ó, é 3 vezes 2, só tem um. Eu tenho 2 no 9. Por que 2 no 9? Porque o 9 é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Até agora, eu estou tendo 4. O outro cara que eu tenho é 12. 12 é 3 vezes 2 vezes 2. Então, 12 só tem um fator 3. Até agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E o outro está no 15, 6. Então, usei todos os fatores 3. Por último, eu tenho que analisar justamente os fatores 2. Tem que ter 15 fatores 2. Então, bora lá. O primeiro cara que tem um fator 2 é o 2. O 4 vai ter 2 fatores 2. Então, se você contabilizar até agora, já tem 3. O 6 tem mais 1, 4. O 8 tem 3, pessoal. Então, até agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 14 também tem 1. 11. Mas o total são 15, então faltam quantos? Faltam 4. Então, se faltam 4 fatores 2, é 2 a quarta, que é quanto, pessoal? 16. Então, com isso, eu uso... Se eu escrever esse cara dessa maneira, significa escrever 16 fatorial. Então, esse número K é 16 fatorial. E, segundo o caso, ele poderia ser escrito como N fatorial. Moral da história, N é igual a 16. E, com isso, a resposta correta é a letra D de dado. Esse problema é difícil.